aí quando a gente lembra da Daenerys, no primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo, A Guerra dos Tronos, e quando ela conhece o povo Dothraki e todo o medo que ela tem de uma cultura diferente, o comportamento da Daenerys, pelo menos nesse livro aqui, a gente poderia aqui soltar já para os comentários de que ela teria uma visão do colonizador um pouco melhor, porque ela tenta conhecer e ela tenta estabelecer uma comunicação com esse povo de alguma forma, por meio de um olhar talvez aqui mais igualitário, de que quer conhecer ao invés de sempre se achar superior a esse povo. Diferente do irmão dela, o Viserys. Mais informações, vide o especial analisando a Guerra dos Tronos, que a gente elabora um pouco mais essa ideia. E ainda que estivesse tudo ok, escravizar negros é complicado eu falar assim, mas na época da colonização estava tudo ok, estava legalizado sequestrar pessoas de um outro continente, vendê-las, violentá-las e exigirem que elas realizassem um trabalho forçado. Ainda era ok também apagar todos os registros dessas pessoas, destruir sua cultura e destruir a sua língua. E para o especial CCL To Kill a Right Thought, que é para matar um pensamento branco, acho que eu já começo falando o que eu estou significando como pensamento branco. Sim, o nome do especial é uma referência ao título do livro, O Sol é para Todos, da Harper Lee, que é To Kill a Mockingbird, e que tem também a ver com o tema do racismo. E eu fiquei pensando aqui em conversar com vocês sobre alguns elementos que me fizeram chegar ao título do especial, que é To Kill a Right Thought, que é matar o pensamento branco e continuar tentando sempre matar o pensamento branco que está dentro de mim. A gente vai fazer um tutorial do pensamento branco aqui, lembrando que ele é inesgotável. Eu acho que sempre eu já vou ter esquecido algumas coisas de colocar nesse vídeo e também ainda surgirão mais coisas. E vocês já se inscrevem aqui no canal para acompanhar os vídeos do ano 2025, se eu estiver aqui, né, no YouTube, ou os vídeos do ano 2022, porque com certeza vão ter mais assuntos para a gente tratar sobre o racismo. Primeiro item para matar o pensamento branco, eu acho que esse é mais tranquilo, especialmente para os espectadores do canal Comparando Livros. Eu creio que quando eu leio os comentários dos outros vídeos que tem por aí, eu reconheço que vocês são os melhores espectadores ever. Vocês são maravilhosos nos comentários. E por isso eu acho que a gente vai concordar que esse aqui eu acho que a gente já tem um alinhamento, que é a visão idílica da escravidão. Matar a visão idílica da escravidão, aquela visão romantizada de que estava tudo bem, os escravos estavam muito felizes, eles precisavam dos brancos para se sentir protegido, eles eram dóceis, eles aceitaram a escravidão tranquilamente. Acho que isso tudo, pra mim, eu já até matei na minha escola. Olha que legal, ponto pra minha escola. Mais ou menos lá pelo 7º ano ou 6º do ensino fundamental, eu tive uma professora que já veio desconstruindo aquela coisa da escravidão, de uma coisa mais florzinha. Então ela já dizia muito sobre a diferença dessa coisa da colonização e da descoberta do Brasil, que na verdade foi uma invasão e blá blá blá, e já falava da questão econômica que fazia toda essa cultura aqui no Brasil, toda a justificativa das leis desqualificarem os negros e aceitarem essa opressão que já aqui existia. E para pensar a visão idílica da escravidão, eu lembro de E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, esse livro que eu amo, mas que apresenta muito essa situação de que os escravos, eles eram inferiores aos brancos, no sentido de inteligência mesmo, e ela apresenta muito essa coisa bucólica do campo, poética, em que os escravos estavam ali e eles precisavam servir e trabalhar
e o importante era eles estarem ali, a visão do sul dos Estados Unidos no final do século XIX, meus senhores. Item número 2, para quebrar o pensamento branco, é a gente perceber os estereótipos dos negros utilizado aí na cultura em geral, vamos botar aqui no cinema e também na literatura especialmente. E olha aí, o vento levou de novo, porque a Mami, que é a governanta, não, a escrava doméstica da família da Scarlett, acabou sendo um estereótipo utilizado muito, especialmente nas novelas da Rede Globo, entre a década de 70 e a década de 80, e também no cinema, que é aquele modelo de mulher negra, gorda, e que gosta muito da família, ela ama trabalhar para aquela família, ainda que ela seja livre, ela não aceita deixar de servir aquela casa. Oh, yes, and you is. You's going to eat every mouthful of it. You put on the dress, because we're late already. What my lamb going to wear? That. No, you ain't. You can't show your bosom for 3 o'clock. I'm going to speak to your mom, aren't you? E aí a gente pode falar aqui da Jezebel, ou Jezabel. O mito do homem negro guardião, apaziguador. Aí você vai na lista e procura todos os filmes com o Morgan Freeman. Depois você vem aqui e conversa comigo. Tem a Angry Black Woman, tem o Negro Estuprador. E aí eu vou deixar aqui embaixo o podcast do 30 minutos, que tem 2 episódios para você tomar a sua aulinha de estereótipos negros. Aí a gente vai começar a complicar um pouquinho, porque no terceiro ponto, pra gente quebrar o pensamento branco, a gente vai tentar, e eu continuo tentando entender até hoje, a questão do racismo estrutural. Na autobiografia do Martin Luther King, organizada pelo Clayburgh Carson, a gente vai ter aí bem direitinho um tutorial para entender a diferença do racismo legalizado, da segregação racial que acontecia muito no sul dos Estados Unidos, na época que a gente está acompanhando a trajetória do Martin Luther King, e como que as leis diziam realmente os espaços que os negros deveriam ocupar, como separar em locais públicos, bibliotecas, os espaços dos negros, os espaços dos brancos. Os brancos poderiam votar, os negros não poderiam votar. Essas coisas que estão bem claras. Tem o filme Estrelas Além do Tempo, que eu gosto bastante também. E tem, acho que, muito conteúdo sobre isso. Agora, a gente vai entender bem aqui quando o Martin Luther King começa a levar o movimento social dele para o norte dos Estados Unidos, onde as leis já não diziam que tinha diferença entre os negros e os brancos, mas a economia falava uma coisa diferente. Eu já vou deixar aqui embaixo a dica para vocês procurarem os vídeos do Silvio de Almeida, que dá pra gente também aprender uma questão do racismo estrutural. Eu acho que aí talvez um pouco mais difícil, eu tenho dificuldade com ele, mas ele é muito bom, que é o Foucault, e que fala da arquitetura das cidades, em como que as estruturas de poder, a arquitetura, meus senhores, tem uma relação com as estruturas de poder. Não é à toa que muitas vezes em muitas cidades, aí desde quando começa a urbanização, muitas cidades têm a sua estrutura com espaços bem definidos e separados entre pobres e ricos. E aí tem a situação da arquitetura aqui no Brasil, é muito fácil a gente perceber. Eu não sei, aqui em Salvador tem, eu vejo que já teve também no Rio, em São Paulo, mas parece que agora tá melhorando, eu acho que tá mudando. Eu não sei também se tá mudando totalmente, mas eu já vi alguns novos edifícios e lojas e construções serem feitas diferentes, que é separar as entradas e os locais que os negros, e aqui é entre aspas porque seriam os serviçais, que acabam sendo os negros, eles vão ocupar, eles vão entrar. Então a entrada, aquela velha história da entrada social e da entrada de serviço. Ponto número 4, a gente chega para matar o pensamento branco, pensar na forma que a cultura
é colocada na cultura negra, é colocada na literatura e na televisão pra gente. Então, preconceitos com religiões, o candomblé, o voodoo. Pensa aí tudo que você já assistiu sobre essas religiões e lembra, eu espero até que não, mas pensa como esses rituais foram tratados como algo demoníaco, satânico. Eu gosto muito do discurso da História Única da Chimamanda, eu acho que dialoga muito com isso aí, porque na História Única tá tudo aqui no box de descrições. Eu amo a parte do discurso que ela fala que uma pessoa chegou pra ela e disse que tinha lido um dos livros dela, eu acho que foi o Hibisco Roxo, que fala que um pai de família nigeriano era abusivo com os filhos e fundamentalista religioso, e ela fala que fica muito triste dos nigerianos serem fundamentalistas, cometerem abuso com a sua família. Aí ela diz que leu um livro do psicopata americano e ela fica muito triste que todos os americanos, aqui tentando falar Estados Unidos, eram psicopatas. Se a gente só lê ou assiste filmes ou o que a gente mais consome de cultura, a gente tá vendo um negro numa posição inferior, numa posição de burrice ou numa posição, e isso vale para vários tipos de pessoas. Posso falar aqui das pessoas gordas, dos homossexuais, tudo. Se a gente só vê aquele tipo de narrativa naquilo que a gente está assistindo ou que está lendo, dentro da nossa cabeça, intuitivamente, até de um jeito inconsciente, na hora que a gente estiver numa situação da nossa vida, a gente vai lembrar e vai associar generalizar aquele grupo, aquele comportamento. E a gente fecha em 5 passos, mas são mais que 5. Falando do lugar de fala com a Djamila Ribeiro, especialmente com ela, mas tem outros pensadores falando disso também, que é algo até intuitivo, mas que, puxa, olha, eu nunca tinha pensado muito nesse aspecto, que era o fato de levar em consideração a pessoa que está contando a história. Então, esse pensamento da Djamila conversa muito com uma frase que um professor muito sábio que eu tive falou para mim, que um fato que acontece entre eu e você tem 3 versões: a minha, a sua e a verdadeira. Isso talvez queira dizer que nunca um fato vai ter a parte verdadeira, porque ainda que tenha uma terceira pessoa olhando de fora, ela nunca é imparcial. Mas é interessante a gente entender as histórias sobre as vozes das pessoas que faziam parte dela e não de alguém totalmente de fora, sempre. É bom ter todas as versões, todas é impossível, mas pelo menos ter uma quantidade razoável de versões. Ora, e vamos pensar, quem nos contou até hoje a história dos negros? Tempo. Pois é, os estudos acadêmicos e toda a literatura, o cinema também e muitas outras coisas acabam que não tiveram a participação de pessoas negras nesses conteúdos, o que está começando a mudar, eu acho que no século XXI. Até porque se existiam sim negros falando, dando a sua voz, lá desde o século XIX ou até antes, essas vozes eram silenciadas, assim como as vozes das mulheres também. E então eu fico pensando assim que dentro do lugar de fala, até quando eu comecei em 2017 a refletir mais sobre o pensamento branco dentro de mim, e agora em 2019, 2 anos, eu ainda acho que eu tô começando matando esse pensamento. Comecei um assassinato desse pensamento branco nocivo, e eu acho que tem muita coisa para falar. E aí foi quando também eu percebi que não cabe a mim levantar bandeira nenhuma de um grupo, mas eu acho que pensar em como nesse meu lugar eu posso matar o que tem aí de colonização e de alienação trazida por aquilo que eu assisti, que eu li, que eu consumi. E como esse é um canal literário, eu optei pra gente focar um pouco na literatura e como tá sendo e o que eu recomendo para vocês de conteúdos. E eu já peço recomendações de vocês também, de conteúdos que
Podem sim, eu acho que tem uma grande chance desses conteúdos matarem o pensamento branco que tá dentro de mim, pode estar dentro de você também. E aí eu acho que talvez seja esse o nosso objetivo nesse mundo, não sei, se tornar uma pessoa melhor. E aí isso pode ajudar no nosso lema aqui do CCL, que é ler histórias para entender a nossa história.